Bom dia, Bom dia, professor. beleza? Beleza? Esperar o pessoal entrar. É. Bom dia, Felipe. Professor, eu não consegui entrar na aula passada por causa que aconteceu um imprevisto aqui em casa, desculpa. Ah, tranquilo. Esse é o Paulo Henrique? É, Beleza, já a gente se apresenta um pro outro. Esperar o tá. pessoal chegar, vai que tem mais alguém que não assistiu a aula ontem. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom Temos dia, bom dia. 10. Bom dia. Onze. Será que conseguimos mais? 12. Acho que vai mais um pouquinho, hein? Quantas pessoas tinham na aula passada? Ah, o Elô, você está falando, mas está com o microfone desligado. Ah, tá. Achei que ela estava falando na aula aqui. 14. Temos um número bacana já. Normalmente é para ter 32 pessoas, mas não entra tudo isso. Geralmente entra quantos, Maju? Entre 20 e 25. Ah, beleza. Um Tem número dia bom que até. deve ser 6. Tá, tranquilo. Pessoal, então vamos lá. Eu vi ali que tem o Paulo Henrique, que não estava na aula passada. Tem mais alguém que não entrou em contato com a gente ontem, que a gente não se conheceu ontem? Tem mais alguém fora o Paulo Henrique? Deixa eu dar uma olhada aqui. O resto estava na aula de ontem. Acho que sim, né? Bom, então, vou apresentar novamente só para o Paulo. Meu nome é Matheus Sussaia, né? Eu sou novo professor de História de vocês. E, bom, na aula de ontem nós só nos apresentamos, às vezes fizemos aquelas brincadeiras, né? Perguntei o que vocês gostavam de fazer, qual que era a matéria preferida na escola e tal. Enfim, e aí, Paulo, seja muito bem-vindo, então. Eu não passei nenhuma atividade na aula de ontem, não, na aula de quarta-feira, né? Estou fazendo confusão. Eu dei aula ontem também, achei que a turma de vocês eu tinha tido encontrado ontem, mas não, foi na quarta-feira. E aí, pessoal, é o seguinte, eu ainda estou sem os livros de chamada de vocês, né, para eu ver as atividades e tal que já foram passadas. Mas, de qualquer forma, hoje a gente vai começar com o conteúdo mesmo, tá? Com o conteúdo da apostila. Né? Vocês me falaram que vocês estão vendo populismo, que já era para entrar em ditadura militar, mas que vocês me pediram para voltar em populismo, falar mais de populismo, dar uma relembrada em populismo, né? Então, eu vou fazer isso, né? A gente vai seguir esse caminho a partir da página 15, né? 14, 15, que é quando se inicia o populismo no Brasil, que a apostila começa a falar de populismo no Brasil. A nossa aula de quarta-feira, eu não sei o que aconteceu, vocês lembram que a minha internet caiu logo no começo, depois eu voltei? Aí não gravou mais a aula, e eu não tinha percebido isso. Aí ontem à noite, eu gravei um vídeo, rapidinho, um vídeo curtinho, de acho que uns 9, 10 minutos, falando sobre a linha do tempo, de história geral e de história do Brasil. E eu postei no YouTube da escola, tá? E mandei para vocês no Positivo On e mandei para Fabiane pelo WhatsApp, que eu acho que ela reencaminha para vocês, é isso? Eu não sei como funciona. Ah, tá. Então vocês já receberam esse vídeo, pelo menos? Já? Ou ainda não? Alguém sabe me dizer? Professor, eu não recebi nada. Ah, então eu acho que ela ainda não mandou, mas não tem problema.
Foi um vídeo que eu mandei, na verdade a gente nem teve esse conteúdo em sala de aula porque quase não deu tempo, né? A gente só ficou se apresentando mesmo. Mas foi um vídeo meu comentando a linha do tempo de história do Brasil, tá? No geral, e falando das divisões da República. Por quê? Porque nós vamos estudar a partir da página 14 e 15 aqui, o populismo no Brasil, e o populismo no Brasil é um dos momentos da nossa história republicana, tá? Então o Brasil é dividido em Brasil colônia, império e república. A república, ela é proclamada em 1889, tá? Essa república, ela também tem várias fases. O populismo, que nós vamos estudar agora, é uma delas. Como eu já disse na aula passada, fica mais fácil entender o que a gente está estudando quando a gente consegue visualizar o todo, né? Então, o Brasil República, ele vai de 1889 até 2020. Nós vivemos no Brasil República até hoje. Só que ele tem várias fases. A primeira fase a gente chama de República Oligárquica ou República do Café com Leite, que é quando São Paulo e Minas Gerais fica alternando de poder ali. Depois nós temos a Era Vargas, né, com Getúlio Vargas no poder, vocês já estudaram também. O Vargas, ele até que vai ser um tanto quanto populista, né, só que esse primeiro momento que ele está no poder, que vai ser de 1930 a 1945, então a República Velha Oligárquica acaba em 1930, ela vai de 1889 a 1830. Pessoal, quer saber? Eu gravei o vídeo lá, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, rapidinho. Eu acho que é melhor. A gente não entrar tão perdido no tema do populismo, tá? Vocês estão conseguindo me escutar tranquilo? Como que tá o áudio aí? Tá beleza? Tá bom. Eu vou fazer chamada mais pro final da aula, tá bom? Eu geralmente faço quando falta aí uns 10 minutos. Quando o Zoom avisa que eu tenho 10 minutos para acabar a aula. Pessoal, estão conseguindo ver o slide? Alguém pode me falar, porque eu não estou vendo vocês mais? Professor, tá mostrando sim o slide. Beleza, obrigado. Seguinte, pessoal, então, o período republicano do Brasil, que é esse último momento da nossa história, né? Ele vai, como eu já disse, de 1889 até os dias de hoje, né? E ele é dividido basicamente nessas 5 categorias. República Velha, que é o primeiro momento da República, de 1889 a 1930. Como eu disse, República do Café com Leite, São Paulo e Minas Gerais alternando de poder. Depois nós temos, em 1930, né, a Revolução de 1930, que coloca Getúlio Vargas no poder. E aqui a gente tem o que a gente chama de Era Vargas, porque o Getúlio Vargas ele vai ficar no poder de 1930 a 1945, sem nunca ter sido eleito. Ele vai ser presidente do Brasil sem nunca ter sido eleito, tá? Depois, em 45, ele vai ser deposto. O cara fica 15 anos no poder. Ele consegue ter ele é muito querido pela população, principalmente pelos trabalhadores, porque os trabalhadores realmente vão conquistar muitos direitos ao longo do governo Vargas, tá? O Vargas ele vai por exemplo, criar a nossa carteira de trabalho, a nossa CLT, que a gente usa até hoje, ela vai ser iniciada no Brasil com o Getúlio Vargas. Claro que ela vai sofrer diversas mudanças, né, ao longo da história, mas é ele que vai proporcionar isso ao trabalhador, vai ter o quadro de horas específico, vai ter férias remuneradas. Então, assim, o Vargas ele vai agradar bastante os trabalhadores e por isso ele vai ser um cara muito querido pelos trabalhadores. E o Vargas também vai promulgar uma Constituição aqui que vai permitir com que as mulheres possam votar, tá? Claro que isso aqui não é porque o Vargas é bonzinho só, não. Existiu uma luta ali das mulheres, né, uma luta do movimento feminista também, para que a mulher pudesse votar nessa nova república, porque na República Velha a mulher não podia votar ainda, né? Então a Era Vargas vai ser esse momento, só que o Vargas, por mais que ele tenha feito essas mudanças, né, trabalhistas que foram excelentes, mas no quesito democracia ele não vai ser eleito em nenhum momento. Ele promete uma eleição em 1937, mas ele fecha o parlamento, fecha o Congresso e
declara um golpe de Estado, vamos assim dizer, e fica no poder até 1945, mas enfim, a gente vai estar sempre voltando a Vargas, porque essa república populista tem muito a ver com Vargas ainda. Vocês vão ver isso. Vocês já tiveram, era Vargas, eu sei, mas é sempre importante estar relembrando. E em 1945, o Getúlio Vargas vai ser deposto. Pessoal, então o que a gente está estudando agora é isso aqui, ó, tá? O que a gente vai ver a partir de agora é esse intervalo de 1945 a 1964 entre a era Vargas e a nossa ditadura militar de 64 a 85. Então, nesse intervalo, nós tivemos uma república populista. O primeiro ponto da república é que, nesse caso, ela realmente foi democrática aqui, de 45 a 64. A gente teve presidentes que foram eleitos pelo voto, tá? Pelo voto obrigatório e o voto secreto, porque nessa república velha aqui nós não tínhamos voto secreto também. Tá? Então, o que vocês estão estudando é isso aqui. O fim da república populista vai se dar em 64 com o golpe de Estado dos militares, tá? Enfim, então, como eu disse, fica mais fácil entender o que a gente está estudando quando a gente consegue visualizar o todo. É isso que a gente está estudando, esse pequeno momento de 1945 a 64, tá? É o que a gente considera como populismo no Brasil. Voltando aqui, deixa eu tomar uma água. Então, pessoal, pode abrir lá na página 15 quem tem a apostila, e quem não tem, eu vou tentar abrir o PDF da Positivo 1 aqui, tá? E é o seguinte. Então, lembrando novamente, esse contexto do populismo é esse intervalo do tempo que o Vargas fica no poder até 1964, quando um presidente eleito democraticamente sofre um golpe. Só que o que é interessante, pessoal, eu não falei que o Getúlio Vargas ele fica 15 anos no poder, sem ser eleito, ele dá um golpe em 1930, aí em 37 ele fala, não, gente, vamos fazer eleição sim, calma, a gente vai fazer uma eleição em 37. Em 37 ele dá um golpe de Estado e fica até 45. Então, o cara não faz eleição nenhuma e fica no poder até 45. Mas, como eu disse, na história a gente não tem essa de bom e mal, certo e errado. O Vargas, além de fazer isso, ele que é visto assim como um problema para a democracia, mas ele realmente vai ter um governo industrializante no Brasil. O Vargas vai criar a Eletrobras, a Petrobras, as maiores usinas que o Brasil tem hoje é o Vargas que vai criar, que vai fazer o Brasil produzir elas. Então, assim, é um personagem na história do Brasil, um dos mais contraditórios e um dos mais interessantes de ser estudado, porque tem muitos que o amam e muitos que o odeiam, tá? Enfim. E o Vargas, por mais que ele não tenha sido eleito entre 1930 e 45, ele vai ser eleito nesse período de populismo democrático. O Vargas vai voltar a concorrer a uma eleição e vai ser eleito, tá? Então ele vai ser deposto em 45, e quem que vai assumir o poder? Um cara chamado Eurico Gaspar Dutra, que também não foi eleito democraticamente, só foi colocado no lugar do Vargas, né? Tiraram o Vargas e colocaram ele. O Vargas é deposto como se fosse um golpe também. E essa república que é populista, que é democrática, então vai ter o seu primeiro presidente sendo colocado lá. Ele não vai ser eleito. E aí o Dutra, ele vai ter um governo um pouco complicado, né, que não vai ser muito bem visto pelas pessoas. E no final do mandato do Dutra, que no mandato naquela época duravam 5 anos, o Vargas vai concorrer à eleição e ele vai ganhar. Então, assim, os caras penaram para tirar o Vargas em 15 anos, conseguiram só depois de 15 anos. Imagina um presidente ficar no poder por 15 anos, o mesmo. Aí passa um mandato só, o cara é eleito de novo, porque a população queria ele. Então é bem engraçado você pensar, né, nesse momento da história, assim. Enfim. Então, pessoal, vamos ler ali no começo da página 15. Eu não vou ficar lendo toda a apostila, tá? Eu estou falando aqui. Tudo que eu estou dando nessa aula está baseado no que a gente tem aqui na apostila para ler. Então, assim, vai ter momentos que eu vou passar as páginas com mais velocidade, porque eu já comentei aqui com vocês, tá? Mas tem alguns textos que eu acho que são interessantes da gente frisar e debater, tá? E esse primeiro ponto, ele é legal. Da página 15. Que é o seguinte, a apostila vai frisar que... Espera aí que deu um bug aqui e ficou tudo branco. Diversos países da América Latina passaram por experiências populistas. Como vocês já viram, né? O capítulo anterior falava sobre populismo em outros
em outros países. E o mesmo se deu com o Brasil. O fim da Era Vargas, em 1945, marcou o início de uma nova fase na história política nacional, com a sucessão de presidentes que adotaram medidas populistas como estratégia para se manterem no poder. Mas aqui que está o que importa para a gente. Pessoal, só para confirmar que eu não estou vendo vocês mais, vocês estão conseguindo me escutar tranquilamente? Sim. Beleza. Os governos, então, que vão ser de 45 ou 46 a 64, que é o que a gente chama de populismo no Brasil, eles vão ser diferentes, né? Ó, os governos que vão de 46 a 64 apresentaram inúmeras diferenças entre si, sobretudo a postura adotada em relação à economia e ao alinhamento aos blocos econômicos que se formaram durante a Guerra Fria. Calma lá, que eu vou explicar tudo isso. Essa atividade aqui, como eu disse já, como eu não estou com o livro de chamado de vocês ainda, eu não vou passar a atividade hoje, vou deixar vocês descansarem aí esse final de semana no quesito história. Mas aí depois eu passo certinho o que eu vou cobrar das atividades. Eu gosto muito de fazer as atividades da apostila, dos livros de atividades da apostila, eu já trabalho com esse livro também, em outras escolas, e porque para que vocês entendam que o que a gente está fazendo aqui não é à toa, né? Para que a sua nota não seja baseada só em trabalho e prova, porque eu acho que não dá para resumir isso, a nota de um aluno. Então, assim, a participação em sala e os próprios exercícios que a gente vai fazendo ao longo da sala de aula, eu considero bastante também, tá? Não sei se era assim que a outra professora trabalhava, mas quero dizer para vocês que eu gosto muito de fazer os exercícios da apostila. Alguns eu faço com vocês, outros não. Outros eu deixo para que vocês façam sozinhos, né? Eu passo por cima daquele conteúdo, friso algumas coisas importantes para que vocês consigam resolver o exercício depois. Mas como eu não estou com o livro de chamada, não vamos pensar nisso agora. Vamos pensar no conteúdo, na questão do populismo do Brasil, que é mais importante para a gente nesse momento. Quando for para falar de tarefa e exercício, eu falo de tarefa e exercício. Pessoal, esse segundo parágrafo do começo da página 15 falou que os presidentes que nós tivemos foram diferentes, por mais que todos eles sejam populistas, democráticos, eleitos e tal. Qual que era a diferença principal que a apostila trouxe? O alinhamento deles em relação ao quê? Aos blocos econômicos que se formaram durante a Guerra Fria. Por quê? A gente tem que lembrar que o período do populismo no Brasil, ele está inserido num contexto maior, que é a Guerra Fria. Certo? O que está acontecendo no mundo? De 1945 a 1989 ou 1991, depende do livro de história, mas o que está acontecendo? O que acontece com a Europa ali, com os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial? A Guerra Fria, tá? Vocês já estudaram sobre a Guerra Fria ou ainda vão ver isso? Alguém lembra? Alguém lembra? Não? Acho que não, né, pessoal? A Guerra Fria, ela foi uma guerra que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial eles tinham como inimigos a Alemanha nazista, a Itália fascista, o Japão, e de um outro lado, né, os aliados que ganharam, por isso que eu falei inimigos, a gente tinha os Estados Unidos, França, Inglaterra, né? E a União Soviética, a Rússia, a atual Rússia, mas naquela época era a União Soviética, ela começa do lado dos nazistas, mas os nazistas traem a União Soviética, e aí a União Soviética vai ficar do lado dos aliados e vai ajudar. Alguém falou aqui sobre a trilha, já eu comento sobre isso. A União Soviética ela vai ficar do lado dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque é meio contraditório a gente ver Estados Unidos e União Soviética no mesmo lado, né, para enfrentar um inimigo, mas é porque eles tinham um inimigo em comum, que era a Alemanha nazista, que era uma força ali a ser combatida naquele momento. Assim que a Alemanha nazista é derrotada, assim que a Segunda Guerra Mundial acaba e os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a União Soviética ganham a guerra, ganham entre aspas, né, aquela máxima do meu inimigo é meu amigo não funciona mais. Então, Estados Unidos e União Soviética, que estavam juntos para derrotar a Alemanha
a partir do momento que a Segunda Guerra Mundial acaba, eles começam uma disputa, né? Uma disputa que hoje é conhecida como Guerra Fria. Por que ela recebe esse nome? Porque se considerou por muito tempo que foi uma guerra que não teve fogo, que não teve guerra mesmo, guerra de conflito, mas teve sim. A gente teve a Guerra da Coreia, a gente teve a Guerra do Vietnã, tá? Que são todas guerras que estão dentro do conflito da Guerra Fria, que é um conflito bem maior. Mas só que a Guerra Fria, ela engloba muita coisa. Ela não engloba só esse conflito armado, mas ela engloba também uma corrida armamentista, uma disputa ideológica dos Estados Unidos contra a União Soviética, que é a Rússia, tá, pessoal? A União Soviética era comunista e, por isso, propagava a sua ideologia comunista. E os Estados Unidos é capitalista e, por isso, propagava a sua ideologia capitalista. Então, é uma guerra de ideologias, é uma guerra de mercado, é uma guerra de Estados Unidos contra a União Soviética e é uma guerra de capitalismo contra comunismo. A parte mais importante dessa Guerra Fria, na verdade, está na propaganda, né? Uma das partes mais importantes. Por quê? Acabou uma Segunda Guerra Mundial e a Europa não sabe qual caminho seguir. Não sabe se o capitalismo é melhor, se o comunismo é melhor. As ideologias estavam em disputa, né? Bastava os Estados Unidos e a União Soviética mostrar qual era o melhor modelo de vida e os países iriam aderir. Então, por isso que eu falo que é uma guerra de propaganda, né? Uma das fases da Guerra Fria é o que a gente chama de corrida armamentista. É o momento que o homem consegue chegar na Lua, que a União Soviética consegue mandar um satélite para o espaço, aí depois eles vão lá e mandam a cachorra. Vocês já escutaram a história da cachorra Laika? Não lembro o nome dela agora. Enfim, e aí depois os Estados Unidos conseguem fazer um homem pisar na Lua, e isso é uma revolução, né? Então, isso tudo, gente, não é à toa. Essa corrida armamentista é para mostrar para o resto do mundo quem tem a tecnologia mais avançada, né? Quem tem o melhor estilo de vida, quem tem o computador mais forte, mais top de linha e, claramente, quem tem a bomba atômica mais poderosa, porque essa corrida armamentista está relacionada também às bombas atômicas, né? A Guerra Fria ela é um momento ali pautado pelo medo a todo momento, porque o final da Segunda Guerra Mundial, o que marca o final da Segunda Guerra Mundial? É o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né, que os Estados Unidos faz. E nisso, a população vê que caso exista uma possível terceira guerra entre Estados Unidos e União Soviética, não vai existir nada, não vai sobrar nada, né? Então, o clima da Guerra Fria é esse clima de insegurança, de medo a todo momento de uma guerra. Fiz toda essa contextualização para vocês entenderem que Estados Unidos e União Soviética, nesse momento que a gente está estudando, estão indo atrás dos países para fazer com que os países fiquem com a sua ideologia, entende? Então a União Soviética vai começar uma campanha de propaganda lá do lado deles para começar a falar, olha como o socialismo é bom, olha como o comunismo é bom, e claro, falando mal do capitalismo, olha como o capitalismo é ruim, traz pobreza e tal. E o capitalismo, a mesma coisa. Os Estados Unidos está aqui na América do Norte. Os Estados Unidos vai influenciar todos os governos latino-americanos. Eles vão atrás dos presidentes latino-americanos, do Brasil, inclusive, para tentar se alinhar aos presidentes aqui da América, né? Não só do Brasil, para que eles conseguissem justamente propagar a sua ideologia, propagar o capitalismo, né? Que esses países aderissem ao capitalismo, ao neoliberalismo, ao estilo de vida americano, tá? Pessoal, quem que vocês acham que ganhou a Guerra Fria? O que vocês acham? A gente geralmente não fala disso quando fala de Guerra Fria. Mas quem que vocês acham que ganhou a Guerra Fria? Os Estados Unidos? Capitalismo? Por que vocês acham isso? Porque os Estados Unidos eles fizeram aquela competição de quem chegaria lá primeiro, que eu lembro que foi mais ou menos nessa época. E os Estados Unidos ganhou. A gente, na verdade, não define um vencedor para essa guerra, mas, de fato, o capitalismo e os Estados Unidos tiveram mais eficiência. Vocês moram num país hoje que é o quê? Capitalista, né? Nós consumimos, compramos. O símbolo máximo do capitalismo durante a Guerra Fria era a Coca-Cola e o McDonald's, tá? Quando um país tinha uma máquina de McDonald's ou aquela geladeira da Coca-Cola, ele era a representação do capitalismo. Claro que a Rússia, a União Soviética, teve sim sua influência até certo momento.
mas o capitalismo foi muito mais influente, ele foi muito mais poderoso, ele conseguiu dominar mais países, e é por isso que, assim, se tem um vencedor, a gente fala que é os Estados Unidos, né? Porque a gente vive numa ideologia que é capitalista. E também, outra característica importante para falar dessa vitória do ZEWA é também como se dá o fim da Guerra Fria. Qual que é o marco principal do fim da Guerra Fria? Tanto a queda do Muro de Berlim, que dividia a Alemanha, né, quanto o fim da União Soviética. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acaba e se torna a Rússia. Então, sim, a gente pode dizer mesmo que os Estados Unidos que venceu essa Guerra Fria. Mas também existem outras perspectivas de que a gente ainda vive essa Guerra Fria. Nós ainda estamos nessa insegurança, nós ainda estamos nesse debate entre capitalismo e comunismo, nós ainda estamos sofrendo essas influências dessas ideologias. Perspectivas da história, né? A gente geralmente não tem uma resposta, mas o importante é vocês saberem o que ocorreu naquele momento. E parece que a história do Brasil geralmente está fora da história do mundo, mas não está, gente. Tudo que está acontecendo no Brasil aqui tem relação com a história do mundo. Os Estados Unidos, então, está interessado em atrelar, em virar parceiro desses países latino-americanos, mas, assim, um parceiro, vamos dizer assim, os Estados Unidos têm muito dinheiro, ele pode emprestar esse dinheiro para o Brasil, para a Argentina e tal, só que ele vai querer de volta, depois com muitos juros, e ele vai querer colocar empresas multinacionais dos Estados Unidos aqui no Brasil. E isso realmente ocorre. Então, assim, os Estados Unidos consegue propagar a sua influência, o seu poder, né, o seu domínio sobre o Brasil e sobre outros países da América Latina a partir dessa Guerra Fria. Então, os presidentes, eu sei que eu demorei bastante para falar desse contexto, mas ele é importante, porque, como a apostila mostrou aqui no começo da página 15, os nossos presidentes populistas, as diferenças que nós vamos ver neles, né, na passagem de um para o outro, é justamente como eles se comportam em relação aos Estados Unidos. Vai ter alguns presidentes que vão ser mais assim, vão tentar ser mais amigos, que vão concordar, não, vem Estados Unidos, pode vir, coloca suas fábricas aqui, suas empresas aqui, faz isso mesmo. E vai ter presidente que não, vai falar, mano, dá um tempo, tá ligado? Tipo, deixa a gente se industrializar, deixa a gente desenvolver a nossa indústria também. Então, assim, esses presidentes vão alternando no poder, né? E a gente vai ver como cada um desses lidar com esse domínio dos Estados Unidos sobre a América. Então, já dando um spoiler das próximas aulas, lembra que eu falei que um dos primeiros presidentes é o Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra? Ele é super aliado aos Estados Unidos. Ele vai querer que ele vai abrir o mercado dos Estados Unidos vai trazer as indústrias para cá, vai começar a vender seus produtos para o Brasil, e aí a nossa indústria, que nunca ia conseguir competir com a dos Estados Unidos, a nossa indústria vai perder mercado, porque a população vai querer começar a comprar produtos dos Estados Unidos e não do Brasil. E isso vai fazer com que a nossa indústria fique um tempo estagnada, caia, e isso vai dar uma crise econômica e tal, e o Gaspar Dutra vai ficar um pouco mal visto. Porque, assim, não é que o pessoal não queria ter o apoio dos Estados Unidos, não é que o pessoal não gostava, mas tinha que saber balancear as coisas, né? Se você traz produtos de fora para ser vendidos aqui com tanta força, você tem que entender que o seu mercado interno, a sua economia vai cair. E o Gaspar Dutra não teve esse jogo de cintura. E aí, quem que vai ser eleito depois do Gaspar Dutra, que eu falei que é a parte interessante da história? O Getúlio Vargas. E ele, como um cara nacionalista, um cara defensor das ideias de um Brasil para frente e tal, ele vai falar, não, galera, dá um tempo, Estados Unidos, segura a onda, que a gente vai desenvolver a nossa indústria aqui. Então, aí os Estados Unidos já não vai gostar tanto assim do governo do Getúlio Vargas, vai gostar mais de como se comportava o Gaspar Dutra. Então, é nesse sentido que a apostila está falando que o que difere dos governos populistas é como eles lidam com a Guerra Fria, como eles lidam com o domínio dos Estados Unidos. Tá bom? Pessoal, eu tenho aqui 10 minutinhos, eu vou fazer as chamadas e caso dê tempo, depois das chamadas eu continuo, tá? Falo mais um pouquinho. E abro espaço para vocês, caso queiram tirar dúvidas também. Antes disso, eu vi que, professor, você vai colocar os slides no on depois? Eu posso colocar, se eu usar esse slide aqui. O outro é a apostila, né? A apostila não precisa colocar, vocês tenham aí. Mas o slide da minha linha do tempo eu posso mandar para vocês. Eu tenho bastante slide legal sobre a história, tá? De vez em quando a gente passar por algum assunto assim,
eu disponibilizo para vocês. Eu acabo disponibilizando mais para pessoal que está no ensino médio, né, que vai prestar vestibular, para eles poderem estudar e tal, mas se for do interesse de vocês, é claro que eu disponibilizo para vocês também, tá? Só me pedir. A outra pergunta foi da Yasmin. Professor, não sei se o senhor sabe, mas tem uma trilha de história para ser feita até hoje e uma atividade até o dia 21, tudo no On Aluno. Então, eu não sei, porque como eu estou tendo acesso ao Positivo On agora, e eu não tenho o livro de chamada, eu não sei o que já foi pedido para vocês nesse terceiro bimestre como avaliação, no sentido assim, não uma prova, né, mas a atividade da apostila vai valer nota, então isso é uma avaliação. Eu ainda não sei o que foi pedido para vocês, então é legal que vocês me falem, eu vou dar uma olhada no Positivo On para ver o que já foi liberado. Quanto às trilhas, eu vou liberando, por exemplo, se a gente vai passar por populismo de novo, eu libero a trilha do populismo, talvez eu dê mais tempo, já que a gente está falando disso de novo, então vocês fiquem tranquilos. Como a gente está nesse período de transição, eu sei que é necessário ter esse jogo de cintura. Então, se ficou alguma atividade atrasada, vocês puderem ainda entregar, façam, entreguem ainda assim, mesmo que o prazo já tenha sido. E a trilha, eu vou ver se eu altero a data lá, tá bom? Mas tentem ir fazendo mesmo. E se eu for liberar mais trilhas na semana que vem, como eu disse, eu aviso vocês, tá? Para essa semana, vamos ficar mais tranquilo mesmo. Professor, uma dúvida, se ainda existe, quais são os países comunistas atualmente? Existem muitos países comunistas atualmente, tá? Quem é? O Paulo? Henrique? Cadê o Paulo? Deixa eu achar. Não estou vendo a carinha do Paulo. Não, acho que ele não está com câmera, né? O Paulo, durante a Guerra Fria, a Alemanha foi dividida em duas, desculpa. Na parte oriental e na parte ocidental. A Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Coreia também. A Coreia foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Alemanha Ocidental, ela era capitalista. E a Alemanha Oriental era comunista. Na Coreia aconteceu a mesma coisa. A Coreia do Norte ficava sob o domínio comunista da Rússia e a Coreia do Sul ficou sob o domínio capitalista dos Estados Unidos. Com o fim da Guerra Fria, o que acontece? A União Soviética ela se dissolve e se torna a Rússia, né? O próprio comunismo de lá não existe mais. Passa a ser um governo diferente, passa a ser até um capitalismo de Estado mesmo. Na Alemanha, o Muro de Berlim cai e a Alemanha deixa de existir a sua parte comunista. Ela se torna inteira capitalista novamente, né, com o tempo. Por isso que a gente fala que o capitalismo venceu. Por mais que, como eu disse, realmente não tem gente vitoriosa nessa guerra. Em guerra nenhuma não tem vitoriosa, né, gente? Só que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, não sei se vocês gostam de esporte, se vocês acompanham futebol, Olimpíadas e tal, vocês veem que até hoje existe Coreia do Norte e Coreia do Sul. E vocês veem que até hoje a Coreia do Norte, ela não consegue acessar alguns campeonatos, algumas competições, justamente porque ele ainda é um país muito fechado. É um país que ainda diz ser comunista, mas, para falar bem a verdade, nós não temos até muita informação para se estudar da Coreia do Norte. A Coreia do Norte vive aí uma ditadura ainda, né? É considerada uma ditadura comunista. E assim, a sua pergunta é quais são os países comunistas. A gente poderia dizer que a Coreia do Norte é um dos países que continua comunista. A China também continua com o seu caráter ideológico comunista, por mais que tenha cidades hoje que são totalmente capitalistas, tá? Mas é porque é difícil você pegar esse termo, comunismo e capitalismo, e achar que ele não sofre de alteração. O próprio capitalismo, ele não é o mesmo lá de 1800, né? Ele mudou muito. A gente teve várias fases, liberalismo, neoliberalismo. Então, assim, existe comunismo ainda hoje? Existe. A Coreia do Norte, a China são dois países que a gente pode falar que são comunistas. Existem outros também, tá? Só que, assim, são comunismos bem diferentes, são países bem diferentes. Mas vocês podem ver que aquela questão que eu falei da Guerra Fria não ter acabado, eu estava querendo falar da Coreia também, tá? Porque a Coreia do Norte e a Coreia do Sul vivem até hoje a partir de uma barreira, né? Tem um muro lá com exército dos dois lados prontos para guerrear. Porque a qualquer momento pode ocorrer uma guerra entre esses dois países. Gente, e se isso não é uma herança da Guerra Fria, eu não sei o que é. Isso é uma herança dessa luta ideológica capitalismo contra comunismo, dessa luta ideológica Ocidente contra Oriente, Estados Unidos contra a Rússia, e no caso ali, Coreia do Norte, comunista, contra a Coreia do Sul, capitalista. Tá? Então, percebam que assim, realmente essa herança
da Guerra Fria existe e nós vivemos, né, em alguns quesitos essas inseguranças ainda. Beleza, Paulo? Tirada a dúvida? Pessoal, deixa eu fazer chamada rapidão, que agora faltam só 5 minutos. Vou começar pelo nono A. Ana Clara está presente? Presente. Ana Luísa Bobroff. Presente? É a mesma que está aqui? É. Felipe Gabriel Paixão está aí, que eu tinha visto. Felipe Cardoso. Cadê o Felipe Cardoso? Ah, ali, achei. Gabriel Henrique Cordeiro. Não? Rayane. Rayane. Heloísa. Ah, tá. Pode, se puder ativar o microfone, que às vezes eu não estou olhando, tá? Heloísa está presente. Lana. Lana não, né? Lucas Tadal tá ali. Marcelo Luan. Lucas Tadal, eu vi. O Marcelo tá presente? Tá ali, presente. Maria Júlia. Ah, Maju. Paloma. Paloma tinha falado, eu acho, não tinha? Ah, ali, presente. Tainá. Tainá não. Tiago Broto. Tem um Tiago aqui, é ele, será? É. Vinícius. Pessoal, vocês estão me escutando? Minha internet caiu.